Ok, vamos para mais um vídeo aqui no canal e a gente vai falar sobre a questão dos adoçantes. Se você tem obesidade, você precisa trocar o açúcar por adoçantes. Se você tem diabetes, você precisa trocar açúcar por adoçantes. Será que isso é uma verdade no que diz respeito a vantagens para a tua saúde? Então a gente vai falar sobre estudos, a gente vai entender o que a ciência está dizendo sobre isso. Será que vale a pena essa troca? Ou a tua saúde corre riscos ainda maiores em trocar um veneno chamado açúcar por outro, de repente, chamado adoçante? Então vamos conferir a resposta para essa pergunta aqui nesse vídeo a partir de agora. Então a partir de agora vamos ver o que os estudos, bem elaborados, e até já publicados nos dizem sobre a questão dos adoçantes. Até peguei aqui uma matéria, um dos estudos foi publicado aqui na revista Veja, e olha o título: adoçante, qualquer tipo, Luciano e o xilitol, qualquer tipo, tá aqui, faz mais mal do que bem à saúde, define estudo. Nova pesquisa australiana diz que pessoas que usam adoçantes artificiais têm maior risco de ganhar peso e desenvolver diabetes tipo 2. Mas espera aí, quem compra o adoçante para substituir, o açúcar, ele faz isso com a intenção geralmente de emagrecer ou porque tem diabetes tipo 2. Mas o que está dizendo aqui, que essa pesquisa australiana muito bem elaborada disse? Pessoas que usam adoçantes artificiais têm maior risco de ganhar peso e desenvolver diabetes tipo 2. Então parece que isso que é defendido por muitos médicos e nutricionistas, dentro do olhar da ciência de verdade, não faz muito sentido. Vamos lá. Pessoas que usam adoçantes artificiais como sacarina, estévia, ciclamato, aspartame, acesulfâmica, sucralose, neotame e advantame, ou consomem produtos e bebidas com esses produtos, têm maior probabilidade de ganho de peso do que quem prefere a versão com açúcar. Ou seja, o efeito é exatamente o oposto do que os consumidores esperam, de acordo com um novo estudo realizado pela Universidade do Sul da Austrália. Que, aliás, eu tive dando uma olhadinha nesse estudo, realmente foi bem elaborado. Enfim, está dizendo exatamente que o adoçante é pior do que o açúcar. Luciano, mas peraí, aquele material que você mostra como você venceu a diabetes, você fala do Stevia da marca Stevita? Sim, e quando chega no vídeo sobre a alimentação, em que aparece eu e a Fabiana, eu digo o seguinte: esses alimentos que vão adoçantes, explico que o sabor doce não é bom para a saúde. Esses alimentos que vão adoçante com sabor doce devem ser consumidos esporadicamente. Isso eu deixo um alerta junto à Fabiana nesse vídeo que acompanha essa parte desse material online, onde eu conto como eu venci a diabetes. Que não é para a pessoa consumir isso constantemente, é esporadicamente. Por que Stevia da marca Stevita? Porque eu sou vendedor? Não, não vendo nada disso. Porque, entre outros males que os adoçantes causam, além de favorecer que a pessoa venha a engordar, ganhar peso ou piorar a condição de diabetes ou gerar condição de diabetes tipo 2, entre todos os adoçantes, o que é mais inofensivo para a saúde é o Stevia da marca Stevita, porque o Stevia da marca Stevita, o Stevia culinária, ele é puro. Por causa disso daí, ele é praticamente puro. Então ele é o que menos vai oferecer qualquer risco para a tua saúde, sendo consumido esporadicamente, moderadamente, não constantemente como tua alimentação principal, comendo todos os dias, por exemplo. Então vamos lá. O estudo analisou pesquisas anteriores, então a gente está falando de revisão de estudos, que está no topo da hierarquia dos estudos científicos, sobre os efeitos do adoçante. Um deles, realizado nos Estados Unidos, com 5.158 adultos, ou seja, uma amostra muito ampla, ao longo de 7 anos, um período de tempo amplo para você conseguir aferir os resultados de uma forma mais precisa, descobriu que aqueles que consumiam grandes quantidades de adoçantes artificiais ganhavam mais peso do que os que não consumiam. Ou seja,
Adoçante engorda mais do que açúcar. Quero deixar claro que não estou defendendo aqui que você venha consumir esse veneno chamado açúcar, que é uma porcaria. Não vale nada, mas o adoçante consegue ser ainda pior, algo que a gente já vem falando aqui no canal há muito tempo. Agora você está tendo acesso às provas daquilo que a gente está dizendo. Vamos lá. Inclusive tem um link aqui para você acompanhar. O pesquisador ainda cita outros 13 estudos que investigaram os efeitos da ingestão de adoçantes no risco de diabetes tipo 2. Diabético tipo 2. Eu já venho falando há muito tempo aqui. Adoçante é um veneno pior do que o açúcar. Tá aqui, ó. Um deles concluiu que tomar bebidas diet ou com adoçante em vez de bebidas açucaradas ou suco de frutas aumenta o risco de diabetes tipo 2 em 5 a 7%. Eu não estou falando de um estudo meia boca. Eu estou falando de uma revisão de estudos que mostrou que adoçante aumenta o risco de diabetes tipo 2. 13 estudos falando sobre isso, que fizeram estudos bem elaborados, que, ponto, bateu. 13 estudos dizendo há um aumento de 5 a 7% no risco de você desenvolver diabetes, caso você não tenha, ou de você agravar a diabetes, caso você já tenha, se você substituir açúcar por adoçante. Quer dizer, o açúcar já é destruidor para a tua vida, o adoçante é pior ainda. Vamos lá. Adoçantes artificiais alteram as bactérias intestinais, o que pode levar ao ganho de peso e ao risco de diabetes tipo 2, disse Clifton, que é um dos pesquisadores desse estudo, dessa revisão. Nos últimos 20 anos, o número de crianças que bebem bebidas dietéticas triplicou e o número de adultos aumentou 54%. É um mercado muito lucrativo, o mercado de bebidas dietéticas, que veio com tudo, veio para ficar e para acabar ainda mais com a saúde da população. A indústria de adoçantes vale 2,2 bilhões de dólares e esses produtos são usados por pessoas que querem perder peso com diabetes. Então, olha só, diabetes, quem quer perder peso, está piorando essa condição quando trocam açúcar por adoçante. O certo seria o quê? Abrir mão desse sabor doce, tá certo? Abrir mão, porque esse sabor é o que vicia o ser humano. O ser humano, quando está ansioso, a primeira coisa que geralmente vem à mente dele, comer algo doce. Por quê? Acalma. Por que acalma? Porque atua no sistema de recompensa, porque está registrado como prazer exacerbado, porque produz o neurotransmissor do prazer violento chamado dopamina que te vicia. Entretanto, diz aqui a reportagem, nos últimos anos, diversos estudos mostrando potenciais riscos do uso de adoçantes, como aumento de problemas cardiovasculares, e geralmente dizem que o problema está na carne, redução da fertilidade, diabetes e ganho de peso. Ou seja, adoçante não se restringe somente ao aumento de peso como problema e não somente a trazer um risco maior para diabetes tipo 2, mas também problemas do coração, redução da fertilidade e outros, como a gente vai ver nesse vídeo. Aqui uma reportagem do UOL. Adoçante faz mal. Entenda porque ele pode ser o vilão da sua dieta. Além de estimularem doenças no corpo, eles podem engordar a longo prazo. Nutricionista revela quais são os riscos e bons substitutos, né? Então, olha só, a maioria dos nutricionistas dizem para você trocar açúcar por um adoçante. Vai no xilitol, vai nesse, vai naquele. Olha só, gente, você está vendo um nutricionista que vai um pouco contra essa maré. O estudo a gente acabou de mostrar. Agora veja o que diz esse nutricionista com base em outros estudos. Estudos apontam que o uso de adoçantes pode diminuir a atividade do hipotálamo. Lembra que eu acabei de falar de vício no sabor doce? Centro da fome no cérebro, podendo levar à compulsão alimentar. A principal fonte de energia para o nosso cérebro é o açúcar. Não é que ela é a principal fonte de energia para o nosso cérebro. A principal fonte é a gordura. Porém, como o açúcar é uma energia instantânea, o ser humano, consumindo muito mais açúcar do que gordura hoje em dia, acabou colocando erradamente o açúcar como a principal fonte de energia para o nosso cérebro. Então ele diz aqui, a principal fonte de energia para o nosso cérebro é o açúcar. E sabe-se que o adoçante é formado por edulcorantes que conferem o poder adocicado ao produto. Ao ingerirmos o adoçante,
enganamos o nosso cérebro, dizendo que está entrando energia. Ora, sabor doce está associado a açúcar. Açúcar é uma fonte violenta de energia. Você dá adoçante, o que o teu cérebro entende? Está vindo energia. Só que o que acontece? Não vem energia. Está dizendo aqui, quando na verdade estamos ofertando uma substância química em que o nosso organismo não reconhece e que não gera energia. Esse processo leva à excitação de neuropeptídeos ligados ao centro de fome e saciedade, estimulando a fome, visto que a entrada de substâncias químicas não irá nutrir o nosso cérebro, aumentando a sensação de fome. Então, a pessoa quando ela consome bebidas diet, zero, ou coloca nos seus preparos adoçante, o teu cérebro imagina que vai vir energia e não vem. Ele se prepara para receber comida e não recebe. Isso gera nele, entre aspas, fazendo aqui uma brincadeira, uma metáfora, gera nele uma revolta, uma ansiedade. Mas não está vindo energia, da onde vem? E aí ele começa a cobrar. Ele vai estimular, por exemplo, uma alteração hormonal no teu corpo, no teu cérebro, pedindo mais comida. É o que gera essa fome. Ou seja, a sua saciedade, estou satisfeito, ele diminui e a tua fome ele aumenta. Por quê? Se você prometeu energia, ele se preparou para receber energia e não vem energia dos adoçantes. E aí ele vai querer energia de um jeito ou de outro, vai forçar você a comer. Então é nesse sentido que a coisa arrebenta, leva aí à compulsão alimentar e, logicamente, ao aumento de peso. E lógico, aumento de peso está intimamente ligado com diabetes tipo 2, seja geração do diabetes tipo 2, seja agravamento da diabetes tipo 2. Continuando. Além disso, os adoçantes podem ser prejudiciais para as pessoas que sofrem de hipertensão, que aquele outro estudo mostrou, problemas no coração, e mulheres que retêm muito líquido, já que muitos têm sódio em sua composição. Os adoçantes artificiais como ciclamato de sódio, sacarina e aspartame são adoçantes conhecidos por serem sintéticos e por causarem inúmeras doenças que vão desde náuseas, ganho de peso, compulsão alimentar, taquicardia, irritabilidade, agravamento de doenças neurológicas e diabetes e até mesmo certos tipos de câncer, como de bexiga e pâncreas, que está muito ligado à diabetes. Então, olha só o risco que é você trocar açúcar por adoçante. E muitos médicos indicam isso para os seus pacientes. Muitos nutricionistas indicam isso para os seus pacientes. O que é um absurdo, conforme você está vendo aqui. No Brasil, vários sucos e refrigerantes são adoçados com esse tipo de adoçantes. Grande parte com altas concentrações, alerta o expert. Está aqui. O uso controlado de adoçantes não é perigoso. O que é o uso controlado de adoçantes? É aquilo que a gente fala no vídeo e especificamente do Stevia da marca Stevita, o de culinária, que é o mais inofensivo de todos. Então, olha só, o uso controlado de adoçantes não é perigoso. Ou seja, você vai preparar lá um bolo de cenoura, por exemplo. Você vai preparar esse bolo com stevia da marca Stevita, não vai colocar a farinha de trigo, não vai colocar farinha nenhuma, porque também é açúcar, isso daí. E aí você vai fazer isso quando? Por exemplo, num domingo. Não segunda, terça, quarta. Aquilo não é seu alimento. Aquilo é para uma situação, vai receber uma visita, uma situação esporádica. Aí você não vai ter problema. Então vamos lá. Mas o seu excesso, por exemplo, se for consumido diariamente, que é o que a gente fala lá no material, é muito preocupante. O stevia, por exemplo, tem sido divulgado amplamente como um adoçante saudável. Tá vendo por que a gente colocou lá no material o stevia e ainda botou da marca Stevita? Vamos lá. Porém, ainda não há nenhum resultado efetivo que comprova seu lado bom. Na maioria dos casos, é melhor recorrer a produtos naturais e opções alternativas como mel. Porém, o mel, para quem é diabético, e a maior parte do público aqui desse canal é o público diabético, o mel ele é um concentrado de frutose. O diabético já tem o fígado com gordura, né? A esteatose hepática, geralmente. E a gordura no fígado é causado principalmente por consumo de frutose exagerado. Então você pega o mel, que é um extrato de frutose, isso é prejudicial. No entanto, nem mel, nem o açúcar, nem o adoçante deveria ser consumido,
porque é o sabor doce, é viciante, gera compulsão, mas entre os três, tá certo? O mel, teoricamente, na opinião desse especialista, seria a melhor opção. O que eu penso que, mesmo sendo mel, o açúcar não tem jeito, o adoçante não tem jeito. Você pega um adoçante stevia da marca Stevita esporadicamente, é algo que vai ser um pouco mais inofensivo. Mas nenhum, nem outro realmente é bom para a tua saúde. Então, o certo é se acostumar a não ter acesso ao sabor doce, porque esse sabor é viciante. Esse sabor vai estimular uma série de processos do teu organismo que vai dificultar todo o trabalho para quem quer emagrecer e para quem quer vencer a diabetes do tipo 2. Vamos lá. Refrigerante, outra reportagem do UOL. Refrigerante dietético triplica risco de AVC e demência, segundo estudo. Estudo da Universidade de Medicina de Boston, nos Estados Unidos, relacionou o consumo de uma lata de refrigerante dietético por dia a quase 3 vezes mais chance de sofrer um acidente vascular cerebral, um AVC. A bebida também foi associada a 2,6 vezes mais chances de ter Alzheimer, que é diabetes do tipo 3, e outros tipos de demência em comparação com quem bebe uma vez por semana ou nem bebe. Então, mesmo o refrigerante diet, ele é problemático. E aqui, a gente não está nem falando dos outros problemas que todo refrigerante traz. Por sua química, sua composição, os ácidos, a acidez que ele causa no teu organismo, que favorece doenças como câncer. A gente está falando só desse ponto aqui relacionadamente nessa reportagem. Segundo o site da CNN, da TV americana CNN, o estudo analisou 2.888 adultos, uma amostra ampla, é um estudo confiável, com mais de 45 anos para analisar a incidência de derrame. E 1.484 pessoas, também amplo, com mais de 60 anos para avaliar os casos de demência ao longo de 10 anos. Então, quer dizer, um estudo que acompanhou pessoas por um longo período, o que o transforma realmente num estudo bastante confiável, com uma amostra muito grande. Os dados coletados, presta atenção nessa informação, foi coletado por meio de questionários e foram cedidos pelo Framingham Heart Study, projeto da Universidade de Boston. Framingham fez um dos estudos, talvez o estudo mais famoso sobre alimentação, o estudo mais completo da história sobre a alimentação foi o estudo de Framingham. Então, esse estudo que a gente está falando sobre os adoçantes está embasado, refrigerantes dietéticos, está embasado na metodologia do estudo mais completo e famoso sobre alimentação já feito até hoje, que é o estudo de Framingham. Os pesquisadores analisaram a quantidade de bebidas refrigerantes diet e normal ingerida por cada participante em diferentes momentos entre 91 e 2001. A conclusão: cientistas ao redor do mundo têm se preocupado com o consumo de adoçantes e relacionados ao surgimento de doenças como diabetes do tipo 2. Resumindo, fica um alerta aqui para você que a ciência diz, talvez teu médico não diga isso, talvez teu vizinho não diga isso, talvez teu cunhado ou sua nutricionista não diga isso. Mas os estudos muito bem elaborados estão dizendo para você o seguinte: açúcar é um veneno? É. Deve ser eliminado? Deve. Mas não resolve substituir por adoçante. Você vai piorar o teu quadro de saúde. Luciano, põe o mel então. O ideal é você aprender a abrir mão do sabor doce. Mas eu gosto tanto. Sim, você gosta tanto porque ele te viciou. Este sabor vicia porque ele atua lá no seu sistema de recompensa, fazendo você produzir um neurotransmissor dopamina, que faz com que a dopamina é o mesmo transmissor, é o mesmo neurotransmissor presente, por exemplo, no vício em cocaína, no vício em bebida alcoólica, no vício em jogo, no vício em sexo, no vício, enfim, em todos os vícios. E o açúcar, o sabor doce, ele faz com que a dopamina seja produzida abundantemente no seu centro de recompensa, viciando você em tudo que for doce. Por isso você tem essa questão de que não pode viver sem doce. Você é viciado em doce. E o tratamento para você quebrar o vício é ficar longe daquilo que te vicia. Até porque você está vendo que açúcar, frutose, adoçante artificial, tudo isso arrebenta com a tua saúde. Então, o mais inteligente é ficar longe disso. Informação está aqui compartilhada com você.
Espero que você faça, né, tire o melhor proveito dessas informações para a tua saúde. E lógico, gostou do vídeo? Deixa teu like aí. Não gostou? Deixa teu dislike também. Mas viu que é importante? Compartilhe esse vídeo aí para o pessoal que você conhece lá no Facebook, lá no WhatsApp. Leve adiante o que está recebendo gratuitamente. E se você é novo no canal, inscreva-se agora, clique no sininho para você aproveitar todos os vídeos desse canal que realmente se preocupa em levar informações para você fazer o melhor pela tua saúde. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.